Olá, pessoal! Começando mais um Joga Junto, a nossa resenha semanal, onde a gente bate uma bola aqui falando sobre os assuntos que mais mexeram com o mercado na semana, trazendo sempre um case interessante para a gente debater e também aquele bate-bola, quando a gente passa por vários cases, vários ativos, e a turma aqui do Joga Junto fala se é compra ou venda, tá bom? É isso, temos nosso Joga Junto, 3 quadros, mercado em campo, gol de placa e bate-bola, mas para que essa troca aqui seja legal, queria pedir para vocês mandarem o link do YouTube naquele grupo de WhatsApp que eu sei que todo mundo tem lá sobre investimentos, sobre bolsa. Então já manda o link lá, manda o link para aquele tio, aquele primo que sempre conversa com vocês nas reuniões de família sobre bolsa, investimentos. Ele também vai gostar de bater uma bola aqui no Joga Junto. Beleza? Hoje a gente tem um convidado super especial, grande analista. Queria apresentar para vocês Nathan Franco, analista da Rix Capital, uma gestora sensacional de ações aqui do nosso mercado. Queria dar boas-vindas. Nathan, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Oi, Max. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá, né? Isso aí, isso aí. A gente trouxe alguns cases que o Nathan domina e vai dar aula aqui pra gente, tá? Inclusive, a empresa que a gente vai falar no segundo quadro, eu vou só dar uma pincelada aqui, porque quem sabe bem da empresa mesmo é o Nathan e vai poder agregar bastante aqui no nosso segundo quadro, Gol de Placa. E dar boas-vindas também pro meu amigo, né, Beto Saadia, lá do Rio de Janeiro, sempre presente aqui no nosso Joga Junto. Uma boa tarde, Beto. Como é que você está? Boa tarde, é um prazer fazer essa conexão aqui com o Rio de Janeiro. Obrigado aí pelo convite sempre. É isso aí, Betão. Vamos lá. Então, para quem está chegando agora, não conhece muito Joga Junto, 3 quadros. O primeiro quadro, que é o Mercado em Campo, é aquele bloco do programa onde a gente debate sobre os principais temas da semana, tá? Segundo bloco, eu vou aqui para a tela e vou fazer uma breve análise sobre um dos cases dos quais a gente gosta, né? E a gente vai passar para vocês. E o terceiro quadro é o bate-bola, né? Aquele famoso ping-pong, onde a gente fala sobre o ativo e o pessoal aqui opina sobre compra ou venda. Legal, vamos lá. Primeiro, e lembrando, pessoal, mandem suas perguntas aqui. A gente está começando aqui, o pessoal está entrando aqui no chat. Mandem perguntas que eu repasso, tanto para o Beto, tanto para o Nathan, tá bom? E o que eu puder responder aqui também vou agregar, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui falando da ata do Copom, tá? A ata do Copom, divulgada na terça-feira de manhã, ratificou um termo que muito utilizado, né, lá nos Estados Unidos, né, nos últimos meses, que é o higher for longer, ou seja, a taxa de juros permanecer alta por mais tempo. É o que parece que vai acontecer aqui, Beto, depois dessa ata do Copom, a gente vai ter esse 10,5 aí da Selic por 6 meses, 8 meses, 10 meses. Qual é a tua opinião? Vai, Max. Inclusive, a ata ela foi bem mais dura do que o comunicado. Lembrando, o comunicado é aquele texto que sai logo depois da decisão da taxa de juros do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. A ata, ela mergulha mais fundo, ela é bem mais imersiva, ela é bem mais detalhada. Ela tem ali umas 10 páginas, mais ou menos, que é uma espécie de um comunicado estendido, né? Ela pega os itens do comunicado e ela extrapola para muito mais observações. Só que, às vezes, ela não é exatamente só uma parte estendida do comunicado. Às vezes, ela traz um tom até diferente. Em alguns casos, no ano passado, isso aconteceu muito, ela trouxe um tom até mais suave, para um comunicado mais rígido, mais duro. Agora, o que aconteceu foi o contrário.
você teve uma ata bem mais dura do que o comunicado. O comunicado, eu achei ele bem leniente, tá? Eu achei ele bem suave, bem dovish, como a gente fala, porque ele não deixou aberta a possibilidade de uma alta de juros. Pelo menos ele não quis passar essa mensagem. A mensagem que ele passou é que a taxa de juros atual, por tempo prolongado, já era suficiente para convergir a inflação para a meta, mesmo que não seja agora, mesmo que seja para alguns meses para frente, que é o que ele chama de horizonte relevante, né? A ata, ela veio dura, ela veio com um comunicado de que, obviamente ela não falou isso com todas as letras, mas ela deixou aberta a possibilidade de qualquer movimentação, ela coloca dessa forma, e aí o mercado entende que uma alta é provável. Tudo bem, a probabilidade ainda é baixa, mas já é considerável, já é bem maior do que semana passada. Isso tem acontecido também, Max, porque o dólar não para de subir. E o dólar subiu da semana passada para cá, ele vem subindo também ao longo do mês, e isso, em algum momento, se isso continuar acontecendo, o Banco Central vai precisar rever. Já reviu muita coisa, né? Como a taxa de juros neutra, a perspectiva também para a taxa de juros, o hiato do produto, em muitas coisas, e a ata veio dura. E por isso o mercado reagiu mal também. Sim. Natan, essa Selic mais alta atrapalhou muito a dinâmica de bolsa no primeiro semestre, né? Eu me lembro no final do ano passado, a gente esperava, tinha gente falando em Selic 8,5%, até 9%, e a realidade que se mostrou para a gente é que a gente precisa de uma Selic mais alta diante de todas as incertezas fiscais e também Estados Unidos mantendo, né, juros mais altos por mais tempo do que a gente imaginava. O que você acha que pode ser diferente no segundo semestre? A gente sabe, bom, de Selic, a gente vai ficar nesses 10,5%, a gente precisa de juros longos fechando aqui para a Bolsa andar. No que você e a RIX está se baseando de que esse segundo semestre pode ser diferente, pode ser melhor para a Bolsa? Onde vocês acham que pode ser o gatilho para a gente sair de uma bolsa que está caindo 8% no ano para uma bolsa que possa ir para o terreno positivo nesse segundo semestre? Tá, bom, a nossa cabeça aqui, a gente está tentando se concentrar principalmente em empresas que estejam com a trajetória de lucros crescente, que a gente esteja bem confiante nessa trajetória de lucros. Porque o mercado ele é formado por um conjunto enorme de pessoas, cada um com as suas emoções, e é muito difícil prever. Porém, se você ficar posicionado em empresas que os lucros estão crescentes, pode ser que, sei lá, que se a gente ficar alguns meses com a cotação caindo, mas assim, a cotação caindo e o lucro crescendo, ela vai ficar barata duas vezes, né, digamos assim. Então, assim, sim, cara, a gente acha que algumas empresas sei lá, não vão ficar negociando, tipo, 4 vezes lucro, 5 vezes lucro. Então, assim, a gente está posicionado em empresas que a gente tem muita confiança de que o lucro é crescente, porque nesse mercado, as empresas que não crescem o lucro, elas são muito punidas. Porque está todo mundo muito bearish e o dinheiro ele está todo... Concordo. Tá saindo muito dinheiro do Brasil, né, indo para os Estados Unidos, dado a taxa de juro lá e todo esse cenário de AI que está meio que drenando a liquidez de todos os mercados. Então, você tem que estar muito bem posicionado em empresas que você tem uma perspectiva de crescimento de lucro muito clara. E isso até a gente... É uma dinâmica que até que a gente tem visto nas temporadas de resultado, né? As empresas que, por algum motivo ou outro, decepcionam a expectativa de lucro, estão caindo muito. Então, assim, estão apanhando muito mesmo. Então, a gente acha que esse momento é para você estar em empresas realmente que geram caixa, que têm trajetória de lucros crescentes, e também, de preferência, empresas que tenham uma perspectiva de pagamento de dividendo também. Que é uma forma de você colocar o retorno no bolso logo. Isso vai muito ao encontro de uma matéria que teve essa semana, até que saiu no Brasil Journal, sobre um relatório que teve do BTG,
falando da vibe que estava pesada, né? E ele fala exatamente do que as gestoras estão buscando. E fala exatamente o que você falou: negócios simples, que estão crescendo, geradores de caixa, que tenham vantagens competitivas e que, se possível, paguem bons dividendos, né? Então, vai muito em linha aí com o que você está pensando. Ele é muito, muito ruim para empresas que, sei lá, empresa que está alavancada, que precisa renegociar dívida. É muito ruim, porque o cara vai renegociar dívida com os spreads mais altos. Então, assim, é um cenário que é muito, muito ruim. E, assim, vamos ser realistas, assim, o investidor de bolsa tem que ser otimista, né, para investir em bolsa por si só, mas o cenário macro, ele é muito desafiador para todos os emerging markets, né? Então, você tem esse cenário que data, né, de higher for longer, no Brasil e lá fora também, né? Então, você tem lá fora Fed Funds, todo mundo achando que já iam ter cortes de juros e não está tendo, a economia americana muito forte. Então, assim, cara, não é pensar em absurdo você não ter nenhum corte esse ano. E se não tiver nenhum corte esse ano, provavelmente a gente também não vai ter mais nenhum aqui. Então, assim, todo esse cenário, ele acaba puxando capital, não só do Brasil, mas de todos os emerging markets, acabam sofrendo essa fuga de capital, que vai tanto para as treasuries americanas, como para o mercado de ação lá, que está muito pujante com toda essa temática de AI, né? Então, assim, isso aí. No final a gente tem que se defender com papéis baratos, com o que cresce e que gera cash flow, é isso. É isso aí, perfeito. E acho que até se a gente não tiver, por exemplo, Beto, fechamento na curva de juros, a gente pode ter um primeiro semestre parecido com o segundo semestre, no sentido de das mesmas empresas que performaram bem, com esse background que o Natan pontuou, né? Negócios que estão crescendo lucros, essas empresas podem continuar crescendo, né? Então, até listei aqui algumas empresas que foram muito bem. Por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter está crescendo seus lucros, né? Tá melhorando as suas operações, o custo de aquisição de clientes, está se tornando mais eficiente. Pode continuar performando bem. Até mesmo uma Embraer, que performou muito bem, foi destaque aqui no primeiro semestre, pode continuar andando bem. Então, assim, a gente pode ter um segundo semestre parecido com o primeiro, se a gente não tiver uma contrapartida ali nos juros, né? Porque realmente esses cases que são mais alavancados, mais sensíveis a juros, só vão andar com o juro futuro fechando. Acho que tá eles sempre perguntam se a bolsa vai subir, né? O áudio tá bom? Tá bom, eles sempre perguntam se a bolsa vai subir, né? Ou quando vai subir, que é mais difícil ainda. E a gente às vezes responde, eu falei, pegando o gancho do Natan também em relação ao dividendo, a gente responde aos clientes falando que às vezes o dividendo por si só já é suficiente, porque são dividendos que pagam acima, bem acima, na verdade, do título público equivalente ali, se é que tem um título público equivalente. Então, só os dividendos, vis-a-vis o preço que algumas dessas empresas têm em bolsa, elas por si só já são suficientes para você ficar feliz, né? Obviamente, o preço da ação, em algum momento, ele vai se ajustar, ou seja pela inflação, ou seja pelo seu preço justo, né? Que é um preço, sem dúvida, bem maior do que os preços que estão em bolsa agora. Vide o balanço que tem rolado na última temporada de balanços, e também o motivo pelo qual a bolsa ou algumas ações específicas estão baratas, que é o motivo que o Natan falou, que é fluxo estrangeiro e fluxo institucional também. Ano passado a gente teve o fluxo estrangeiro bem positivo e o fluxo institucional, que são os fundos de investimento em geral, bem negativo. Este ano a gente tem os dois negativos, né? E o dólar está se valorizando no mundo todo, não é só em relação ao real. Então está indo fluxo para lá e grande parte desse fluxo sai das empresas que de forma contrária estão vendo seus balanços bem maiores do que no ano passado. Sim, perfeito.
E aí, nesse sentido também, acho que vale a pena a gente destacar um pouco da performance, né? O Ibovespa está caindo 8% no ano, então amanhã tem mais um dia, né, para fechar o semestre. Está caindo 8%, o Small 11 caindo quase 15%. Né? E aí tem uma pergunta aqui do grande Gelate 777, presente em todas as lives. Obrigado pela presença. Small caps ainda sofrerão até uma mudança de Selic ou podem se beneficiar com uma retomada do Ibovespa? O que você acha, Natan? Small caps podem se recuperar ou vai vir aquela primeira onda de novo nas large caps? Essas small caps vão deixar para performar em 2025. Qual é a tua impressão? Small caps foram amassadas, né? Em função de resgate dos FIAs. E até mesmo boas empresas que estão crescendo lucros, Sim. empresas que estão com boa performance operacional, mesmo essas caíram demais no primeiro semestre. Tá? Qual é a tua impressão sobre small caps? Você acha que tem espaço para elas subirem no segundo semestre? Ou quando o fluxo vier, vai vir nas líquidas mesmo e small caps só ano que vem? Bom, acho que nesse primeiro semestre meio que caiu tudo, né? Assim, small cap, large cap. Eu acho que parte desse efeito também acontece devido a esse fenômeno que a gente está vendo desses saques do multimercados, né? Então, os multimercados, eles, em geral, são mais alocados em large caps, né? Empresas maiores, e a indústria de multimercado tá sofrendo bastante. Então, você vê que várias empresas bem relevantes estão sofrendo bastante. Você vê, por exemplo, Localiza bateu R$ 39,00. Então, muita empresa realmente boa que ficou muito barata. E aí, quando a gente olha a nossa carteira aqui, o nosso posicionamento, a gente está um pouco mais estamos um pouco mais investidos em small caps, ó. E a gente acha que assim, é muito difícil você falar quando que vai subir, qual que vai subir primeiro. A gente tenta ficar posicionado onde a gente acha que tem a maior assimetria, assim, sem muito tentar ficar Acertar adivinhando qual que é timing, o né? timing. E acho que isso vai um pouco da filosofia de cada investidor, né? Então, meio que sim, a nossa filosofia é ficar comprado em empresas boas, com bons modelos de negócios que sejam baratas. Essa decisão, se qual que vai subir primeiro, essa ou essa, é muito difícil fazer esse market time e, historicamente, não, é difícil dar certo. Eu acho que não está muito no nosso círculo de competência meio que acertar qual que vai subir primeiro ou não. E aí a gente que o investidor, pessoa física, está sempre ávido por essa resposta, né? Mas sempre quer saber o que vai andar mais no curto prazo, e eu sei que é muito difícil. Olha, sei lá, às vezes eu faço uma brincadeira assim, o cara que tem que acertar o market time são os multimercados, olha o que é que os caras estão passando, né? Então, assim, cara, é muito difícil você acertar o cenário macro, acertar para onde que vai. Quem diria que a gente estaria com dólar 5,50, né? Tava 4,90 um dia desse. É muito difícil você acertar essas posições, assim. É verdade. Beto, um dos assuntos que também movimentou bastante aqui na semana foi a parceria da Magazine Luiza com a AliExpress, né? E eu me lembro muito bem aí, anos atrás, que a Magazine Luiza falava mal, né, pra caramba, né, do concorrente. E é aquele papo, né? Se a gente não consegue vencer, a gente se junta a eles. Mas é meio por aí, né? Magalu se juntando à AliExpress. O que você acha? Talvez isso possa esbarrar ali no operacional, na concorrência com o Mercado Livre? Ou não vai fazer nem cosquinha na Meli 34, que tem sido aí a grande vencedora do e-commerce nos últimos 2 anos, vai? O que você acha? O que você achou dessa parceria? Positiva, negativa ou tanto faz? Pois é, o mercado gostou, quer dizer, o mercado não puniu a Mercado Livre, né? Curioso isso. É engraçado, é verdade. Ela não foi punida, apesar da notícia, assim, na primeira derivada da notícia, isso ser um short para Mercado Livre. Mas se você, assim,
pensando em Mercado Livre, né, e conhecendo a empresa, eu conheço a empresa há muito tempo, e vendo o que ela tem feito, né, não é exatamente aumentar o número de o SKU, né, o número de produtos vendidos. Obviamente ela busca, a Mercado Livre falando, né, busca um mix ótimo, porque uma plataforma de comércio eletrônico não é ideal também que ela amplifique muito a grade de produtos dela, né? É ideal que ela tenha um mix interessante, mas o número de fornecedores relativamente eficientes é ótimo, né? Para que pelo menos a logística seja eficiente. Então, quando você tem esse cruzamento aí de Magalu com a AliExpress, a ideia talvez é que isso aumente o número de produtos vendido nas duas plataformas, né? Vai ser um cruzamento ali de produtos cross-border, que chama, não sei, nas duas plataformas. Isso, não sei qual é... eu sempre tendo a achar, eu vou deixar mais para o Nathan falar, que o maior desafio hoje do mercado de e-commerce é logística. Então, se você me vier com uma notícia de que você vai conseguir deixar a logística mais eficiente, isso é um buy, né? Agora, aqui não é o caso. Aqui você só cruzou produtos em diferentes plataformas que vai ter... Cada um vai colher um take rate, que chama, né? Um take rate da outra plataforma. Ou seja, eu vendo o produto do meu amigo e eu ganho um rebate, né? Uhum. É só isso que vai acontecer. Vai aumentar o número de produtos? Vai, mas e a logística? Como é que fica? Eu queria uma resposta disso. E a gente não tem. Então, por isso que é nulo a notícia, entendeu? Bom, os investidores gostaram, né? Magalu no dia da notícia, não sei se foi segunda ou terça, mas subiu 12%. Hoje está subindo chegou a cair acho que quarta, hoje está subindo novamente. Ou seja, o pessoal gostou. Acho que o papel estava muito sem notícia e acho que entenderam como esse como um gatilho positivo. Nathan, qual é a tua visão sobre varejo, e-commerce? E acha que isso pode agregar bastante para Magalu ou um risco para Mercado Livre? Qual é a tua opinião sobre isso? Vamos lá. Eu acho que sim, é positivo. Eu não me aprofundei tanto nesse assunto, mas até onde eu conheço, sim, é positivo para Magalu, sim. Porém, quando você olha do ponto de vista do cliente, o que essas plataformas de e-commerce se destacam é no nível de serviço para o cliente e quão rápido você consegue entregar os produtos, né? Onde que vai estar esse estoque? Não sei se é aqui, é na China, porque se o produto ainda estiver lá na China e demorar o mesmo tempo que era antes para comprar da AliExpress para chegar, meio que para o cliente não muda nada, né? Então, Sim. Você não vai. Então, não sei, eu não vejo tanto... Que é o grande diferencial da Mercado Livre, né? Consegue entregar muito rápido. Você olha, sei lá, Mercado Livre, Amazon, você compra domingo à noite, segunda de manhã, então, se você estiver aqui na Grande São Paulo, já na sua casa, praticamente. Será que eles vão conseguir ter toda essa agilidade? Não sei, lá, acho bem... Vamos acompanhar, né, para ver o que acontece. Se vai ter algum efeito aí em GMV, venda, né? Receita. Tô curioso para saber também. O pessoal gostou, mas talvez na prática isso não mostre um crescimento, uma expansão vigorosa, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Bom, muita gente perguntando aqui, ó, a pergunta do Leonardo César sobre Cyrela. Coincidentemente, Cyrela é uma das empresas aqui do nosso bate-bola. Então, segura aí, Leonardo, que daqui a pouco a gente vai opinar sobre Cyrela. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro quadro. Mandem mais perguntas. Estou vendo aqui Nancy Utida, Ivan Fraí, Gelati, Rodrigo Isidoro. Mandem mais perguntas aqui para a gente debater. Eu jogo para o Beto, jogo para o Nathan. A ideia é ser essa resenha, esse encontro informal para falar sobre mercado. Tá bom? Então participem. Vamos lá, vamos para o segundo quadro. Gol de placa. Vamos falar sobre uma empresa aqui da qual o Nathan entende muito. Muito, tá? Então eu vou dar uma pincelada para ele depois concluir com maestria aqui sobre o case. Tá bom? E a empresa hoje, pessoal, é a Boa Safra. Soja 3 é o código da companhia.
Eu vou falar um pouquinho do que se trata a Boa Safra, nem todo mundo conhece essa empresa, é uma small cap, é uma empresa até recente na Bolsa, talvez um dos melhores IPOs ali daquela safra ali de 2021, 2022, tá? Então eu vou contar um pouquinho do que é a Boa Safra, como é que ela evoluiu nos últimos anos, e depois eu vou passar essa bola aqui para o Natan, porque o Natan conhece muito sobre a empresa e a Rix Capital é uma acionista relevante de Boa Safra, tá? Mas vamos lá, a Boa Safra é uma empresa do setor do agronegócio, ela é líder no mercado brasileiro de sementes de soja, tá? Ela tem mais ou menos aí 8,5% do market share, ela é líder, então outras empresas têm 6%, né, 4%, 5%, então ela tem ali muito potencial ainda para crescer nesse mercado. Ela é reconhecida nesse mercado, no mercado agro, como uma referência na qualidade das suas sementes, tá? Então ela beneficia essas sementes, tem muita tecnologia aplicada para que essas sementes tenham um alto teor de germinação, um alto valor agregado, tá? Então ela tem taxas de germinação acima de 90%. Então você imagina, por exemplo, um produtor rural, ele quer ter mais produtividade na sua lavoura, né? Vai buscar a semente da Boa Safra para obter esse ganho de produtividade, porque ela entrega altíssimas taxas de germinação, tá? É uma empresa nova, tá? Foi criada em 2009, então tem 15 anos e atende aí 100% do território brasileiro, tá? Ela tem algumas plantas, né, que a gente vai comentar mais adiante, em várias regiões. Então ela consegue atender o mercado consumidor de uma maneira rápida. Recentemente ela fez uma oferta primária, captou 300 milhões de reais para crescer, né? Tanto orgânica quanto inorganicamente. Até quero pegar um pouquinho dos insights aqui do Natan com relação ao uso desses recursos da oferta. Ela é uma empresa que a gente sabe que está diversificando um pouco, ela é muito reconhecida nas sementes de soja, mas está buscando também já uma diversificação de receita em sementes de outras culturas, milho, feijão, algodão e outros, tá? E é uma small cap, valor de mercado de 1,9 bilhão de reais. Aqui eu coloquei uma tabela, né, que mostra exatamente a evolução de receita e de capacidade instalada da Boa Safra. Então, uma empresa que em 2014 tinha 54 milhões de receita e hoje é uma empresa de 2 bi. Então você imagina que em 9 anos a empresa, nem sei quanto aqui, mas multiplicou o seu faturamento, tá? Capacidade instalada também, saiu aqui de 130 mil big bags, né, produzidos para 200 big bags em 2023. Saiu em 2021 130 para 200 em 2023, um crescimento aí de 24% ao ano. Então, uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos, mostrando resultados consistentes, tá? Aqui um pouquinho da onde a Boa Safra atua, né, nesse processo aqui de criação de sementes, produção de sementes. Então, qual é o modelo de negócio, né? Então, você tem aqui a Boa Safra atuando na intermediação. Então ela seleciona alguns reprodutores de germoplasma, ou seja, empresas multinacionais conhecidas como Syngenta, Bayer, BASF. E aí, o que ela faz? Ela beneficia essa semente, né? E produz a semente de acordo com uma inteligência de mercado, exatamente com o que os produtores vão querer, né? Segundo os maiores níveis de tecnologia, né? E aí depois ela faz exatamente ela monta esses UBS, que são unidades beneficiadoras de semente, né? Localizadas geograficamente para atender rapidamente os produtores rurais. Então, hoje ela tem 5 UBS e também armazena, né? Trata e armazena essas sementes para chegar no mercado consumidor da melhor forma,
tá? Então, é assim que a Boa Safra atua. E depois tem o fluxo da venda e revenda em várias varejos agrícolas aí ao redor do... Mas aí não é a Boa Safra que faz, outras empresas. E até chegar nos produtores rurais que vão utilizar o produto da Boa Safra. Então, esse é um modelo de negócio. Ela atua aqui na intermediação, no beneficiamento e no tratamento e armazenamento dessas sementes, tá? Aqui vocês conseguem ver exatamente o potencial de crescimento, tá? Então ela atua já em quase todo o território brasileiro. Aqui são áreas que não são produtoras, né? Então não tem por que ela atuar bastante, mas você vê que ela tem um market share muito relevante aqui no Centro-Oeste, 23% aqui em Mato Grosso, desculpa, 14,9% em Mato Grosso, 23,9% em Goiás, Tocantins, 20,3%. Então, acho que as avenidas de crescimento da Boa Safra é exatamente crescer onde ela tem ainda pouco market share, né? Região Sul, região Nordeste, Norte do país, tendo muito espaço ainda para crescer, tá? E aqui, exatamente essas avenidas de crescimento, aumentar a participação no mercado de milho, feijão, trigo, semente forageira, crescimento inorgânico, ou seja, fazer aquisições. Então, você imagina que ela hoje tem 8,5% do market share, ela pode comprar uma outra empresa que tenha 6, 5, já muda de patamar, né? Já vira uma líder com um market share, uma participação de mercado muito maior do que os demais. Então, isso pode acontecer também, tá bom? Um pouquinho de valuation aqui, né? Então, hoje é uma empresa de 1,9 bilhão, um EV de 2 bi, então ela tem hoje... nada de dívida líquida, né? Ainda mais que captou 300 milhões recentemente. Os múltiplos baratos, né? Então estamos falando aqui de 5 vezes preço-lucro, 5,8 vezes EV/EBITDA, 0,8 preço sobre receita, um price book de 1,9, ou seja, múltiplos bem interessantes. Tá? Ainda mais com a queda recente, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Uma empresa que evoluiu muito bem desde o IPO, aqui em 2021, né? Chegou a ser uma das melhores, acho que ainda é um dos melhores IPOs daquela safra, mas ela caiu bastante aqui, de 18 para 14, bem recentemente, pós-oferta. Tá? Na verdade, a oferta foi precificada a 16,50. Então ela caiu ainda um pouquinho mais aqui, acho que muito em função do ambiente mais negativo para small caps, né? Resgates e tal. Não foi nenhum ponto específico aqui da companhia que fez com que esse papel caísse. Então, entendo como uma oportunidade. Vou passar aqui para o meu amigo Natan, que vai concluir dando uma aula aqui de Boa Safra. Natan, falei bem? É mais ou menos por aí. O que você pode complementar do case, da tese de investimento de Boa Safra? Tá certinho, é isso aí. Eu vou só dar aqui uma visão um pouco mais geral, porque que a gente acredita que a Boa Safra é um bom investimento e que ela vai continuar sendo ainda por uns bons anos. Quando a gente olha o setor agro brasileiro, é muito conhecido por todo mundo, que é um setor muito relevante, que cresce muito. Você tem as vantagens competitivas do Brasil, né, que não tem como replicar, que é o solo, o clima, regime de chuvas, em quantidade de insolação que pega. Então assim, o agro brasileiro, ele continua crescendo, ele cresce num ritmo muito grande. Então, assim, quando você olhar o crescimento de área de soja, a área de soja cresce de 3% a 4% ao ano por um período de décadas. E quando você olha, por exemplo, a quantidade de terras disponíveis para ter expansão de área agricultável, as principais áreas são aqui no Brasil. Então, essa expansão de área, ela vai continuar ocorrendo, principalmente aqui no Brasil. Existem algumas estatísticas que mostram que até 2030, mais ou menos 45%, mais ou menos, das expansões de áreas de terras agricultáveis serão no Brasil. Então, o Brasil, beleza, é um país que você vai ter um crescimento do agro muito forte, porém, o agro ele é um setor que é de commodities, né? Vamos colocar os pingos nos i. E aí, quando você tem, beleza, você tem um crescimento de volume,
porém você tem uma volatilidade de preços em todas as commodities, tanto o milho, como a soja, como os insumos agrícolas que são vendidos. Porém, a semente, ela se diferencia um pouco de uma commodity, porque ela ganha produtividade. Com o passar dos anos, as empresas de biotecnologia vão fazendo pesquisas, vão adicionando transgenias e melhorando o material genético, de forma que, quando você olha um histórico longo da semente de soja, aqui no Brasil, a produtividade cresceu de 1 a 2%. Então, assim, a cada tantos anos, você ganha 1, 2 sacos de soja a mais por hectare. E se essa semente de soja te entrega mais produtividade, ela vai ser uma semente de soja mais cara. Então, quando você olha os últimos anos, por exemplo, vamos pegar de 2019 para cá, o que aconteceu com o preço da soja? A soja era R$ 70, mais ou menos, lá em 2018, entre 60 alto, 70, deu uma estilingada, foi até R$ 180, e agora caiu para 100 baixinho, agora está ali 118, 115. De lá para cá, o preço da semente de soja subiu todo ano. Por quê? Sim. Porque a cada novo ano vão surgindo novas variedades de semente que entregam mais produtividade. Entregando mais produtividade, as revendas, os produtores de semente acabam cobrando mais dessa semente porque ela entrega mais produtividade. Então, me parece que é um insumo do qual o produtor não pode abrir mão. Né? Então, Isso, talvez ele possa abrir mão de um fertilizante, de um defensivo, mas de semente de alto valor agregado, de alto poder de teor de germinação, ele não pode abrir mão, porque ele vai perder produtividade, não é isso? Exatamente. E tem um outro efeito que é o seguinte, você vai plantar, aí você compra semente, você compra fertilizante, você compra o defensivo, o produto que você tem menos margem de manobra, praticamente é a semente. Porque se você quiser plantar X hectares, você vai precisar de Y sementes. No outro ano, se for os mesmos X, você vai precisar da mesma quantidade de sementes. Quando você olha, por exemplo, fertilizantes, não necessariamente. Então, o que aconteceu, por exemplo, nos anos em que o fertilizante ficou muito caro? Você olha lá, SLC, Brasil Agro, todas essas produtoras de soja, milho, o preço subiu, eles cortaram a aplicação de fertilizante 25%, 30%, foram fazendo teste de solos para ver qual que o solo estava mais rico ou mais pobre, e cortaram o fertilizante e continuaram produzindo bem. Com a semente, não. Você não consegue reduzir o seu uso de semente. Então, no final, a semente ela é o insumo mais resiliente. Porque você não. O produtor, se ele quiser plantar, ele vai precisar da semente, ele não consegue reduzir o uso. E, além disso, você tem todo esse vento nas costas da melhoria de tecnologia que vai agregando mais preço. Então, a gente acredita que nos próximos anos, essa tendência de crescimento de área, apesar desse ano ser um crescimento de área um pouco mais tímido, dado todo esse ajuste que o agro está passando, a gente acredita que para frente o crescimento de área continua forte. E essa tendência de preço de semente, ela continua também para frente, com o aumento de preço por causa das novas tecnologias que estão chegando no mercado. No passado, cada ano, eram registradas em torno de 40 novas variedades anualmente lá no Ministério da Agricultura. Agora, já são registradas mais de 200 variedades de sementes anualmente. Então, assim, vai chegando um volume de novas tecnologias muito relevante. Então, o produtor está sempre meio que trocando meio que a semente que ele está utilizando por uma um pouco melhor para ele tentar extrair um pouco mais de valor ali da terra dele. Sem dúvida. Agora uma pergunta, não sei se vai conseguir responder. 300 milhões no caixa. O que você acha que a empresa vai fazer com esse dinheiro? Tem empresas a serem adquiridas ou vai crescer organicamente mesmo, montando novas UBSs? Qual é a tua visão? Bom, a gente acredita que tem bastante oportunidade no setor, e a Boa Safra é uma tese de consolidação, e essa consolidação ela pode acontecer tanto da forma orgânica como inorgânica. Ela tem acontecido até então, principalmente da forma orgânica, né? A Boa Safra ela fez poucos M&As,
mas quando aparece alguma coisa oportunística num preço que seja bem atrativo, a companhia faz o M&A, então ela comprou acho que foi 2020, no começo de 23, a empresa chamada Da Soja, que é uma multiplicadora de soja, de semente de soja do Tocantins, porém que tem um foco mais na venda direta, ao invés da Boa Safra, que tem um foco mais em vender para as revendas, então tem toda uma complementaridade. Mas assim, a gente acredita que tem oportunidade tanto em soja como em milho e outras culturas. Por exemplo, a companhia ela também comprou uma empresa chamada Bestway, de semente de milho, e também está olhando oportunidade em outras culturas. A Boa Safra, quando ela veio ao mercado, ela vendia basicamente só semente de soja. Com o passar do tempo, ela colocou o pezinho na semente de milho, com a Bestway. Também começou a investir em outras culturas, e aí tem trigo, tem sorgo, forrageiras. O trigo e o sorgo e a forrageira são culturas que têm que estão com as perspectivas muito boas. O que aconteceu, por exemplo, nessa última safra? Como o preço do trigo caiu muito, o produtor do cerrado ele precisa, depois que ele planta a soja e colhe a soja, ele não pode deixar a terra exposta para não perder fertilidade, ele precisa plantar ao menos uma cultura que a gente chama cultura de cobertura, pelo menos para cobrir o solo e proteger a fertilidade do solo. Teve muito produtor que produziu sorgo, trigo, que são culturas que aguentam um pouco mais, com um investimento um pouco menor e que aguentam um pouco mais o clima um pouco mais seco. Então, você está tendo um movimento de maior plantio de sorgo, de trigo no cerrado, e também de forrageiras, que são os produtores de pecuária que estão intensificando a produção, investindo cada vez mais na tecnificação e acabam tendo que comprar semente de forrageira para fazer uma graminha um pouco melhor para o gado, né? Então, tem essas outras avenidas que também estão crescendo de forma bem expressiva dentro da companhia. Legal. Beto, você não acha que todo mundo, todo investidor, na verdade, deveria ter um pezinho no agronegócio brasileiro? Assim, da sua carteira de ações, tem que ter algum papel, algum ativo que se beneficie do agronegócio, porque o agro é o motor da nossa economia já há algum tempo, né? A indústria fraqueja, o varejo fraqueja, e os serviços às vezes não estão tão fortes, mas o agro estamos tendo alguns meses agora mais complicados por efeito climático e tal, mas o agro, se a gente pegar os últimos 10, 15 anos, cresce com robustez, né? Acho que todo mundo tinha que ter alguns ativos ligados ao agronegócio, você não acha? Eu acho, Max, e depois eu queria fazer uma pergunta para o Natan também, porque eu gosto muito desse assunto. O agro ele faz mais de 30% do nosso PIB, e muita gente aprende que uma coisa que é errada até, que como se o agro, já que a gente não produz, já que a nossa indústria é muito fraca, né, o agro ele serve de alguma forma para salvar o Brasil, né? Aquela coisa quando o dólar sobe muito, é o agro que nos salva, né? Mas não é verdade isso. Na verdade, o agro brasileiro, o Natan falou muito do clima e da terra, e ele tocou num ponto muito importante, que é da produtividade. A produtividade do setor agro no Brasil, ela é melhor do que praticamente todos os agros no resto do mundo. Ou seja, não é que a gente produz agro pelo fato de a gente não produzir iPhone, não é isso, é que a gente produz o agro com tecnologia, com mais tecnologia do que os Estados Unidos em muitas culturas. Então, o nosso agro, ele é barato, ele é eficiente, ele é tecnológico também. E por isso que todo mundo quer, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Natan, se eu puder, como é que esse enriquecimento da semente, primeiro, como é que ela se traduz para outras culturas, por exemplo, em especial para o milho, né? Que também é talvez a segunda cultura aí junto com a soja que são motores do agro, e também em que sentido essa tragédia do Rio Grande do Sul impactou essas empresas, principalmente essas empresas de semente, não só de semente, mas como a gente está falando aqui da soja 3,
como é que ela foi impactada por essa tragédia? Tá bom. Vou começar respondendo aqui pela parte de tecnologia. Então, assim, existe, por exemplo, você tem meio que duas grandes tecnologias dentro da semente. Você tem o germoplasma, que é o conjunto de todos os genes que tem lá, que é o material genético, que as empresas elas vão pesquisando, vão cruzando variedades para tentar traçar as características de cada variedade, e quando elas precisam desenvolver uma variedade com certa característica, elas vão meio que na biblioteca que eles têm tudo isso catalogado, vão cruzando até chegar na variedade que eles querem. E, além disso, você tem a transgenia, que é quando você pega um gene de algum outro organismo, leva ele para a soja ou para o milho, para trazer alguma característica que essa planta não tinha. E esses dois efeitos eles vão se somando e vão dando novas características às sementes. Então, quando você olhar a semente do milho, as melhores sementes de milho já possuem hoje 12 transgenias. As melhores sementes de soja no Brasil produzem, acho que tem mais ou menos 4 transgenias. Então, assim, você vê que ainda tem muito espaço para novas transgenias, para trazer melhores características para a semente de soja. E é tanto que a semente do milho ela é muito mais cara. Então, porque ela tem bem mais tecnologia embarcada do que a semente de soja. E aí, falando no Rio Grande do Sul, primeiro, foi muito triste, né? Tudo que aconteceu lá. Realmente foram muitas vidas perdidas, muita gente que ficou deslocada. E pensando no setor em específico de semente de soja da Boa Safra, hoje a Boa Safra está começando uma operação, começou na safra passada no Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul ele é muito pouco representativo dentro da empresa. Essa é até uma avenida importante de crescimento, porque quando a Boa Safra ela veio ao mercado no IPO, ela só atuava no Cerrado e no Mato Piba, que é o meio que o Norte-Nordeste ali, e agora ela começou a expandir as suas operações para a região sul. O que aconteceu é que, infelizmente, com as inundações que ocorreram, ocorreu um enxugamento de oferta. Então, tem menos semente, tem menos oferta de semente, porque algumas sementes foram perdidas com as inundações. Então, isso acabou enxugando um pouco a oferta de semente no Rio Grande do Sul e deveria ser positivo para os preços de semente. Então, assim, a gente já está vendo esse ano que, de novo, vai ser mais um ano em que o preço da semente ele vai crescer de um ano para o outro. Então, a gente começou o ano com a cabeça de um preço de semente um pouco mais próximo de flat, sem crescer ano a ano, e agora a gente já está vendo um preço de semente com leve crescimento, não só por causa desse efeito do Rio Grande do Sul, e até mesmo também pela quebra de safra no Cerrado, que também enxugou um pouco de variedades do mercado. Então, a gente está vendo um cenário em que preço de sementes, de novo, cresce, e o que é bastante positivo para a tese de investimento, né? Porque enquanto as outras empresas do agro, quando você olha as revendas de insumo, a SLC, Brasil Agro, que vende diretamente as commodities, sofreram muito com o vento na cara da queda de preços. Você tem a Boa Safra, que não sofre praticamente com esse efeito. Então, assim, então isso ajuda bastante, porque meio que todo o teu crescimento de volume, ele meio que vai se traduzir em crescimento de receita, né? Porque você não vai ter que superar a queda de preços. Esse mau momento, né, que a gente viu no primeiro semestre pro agro brasileiro. Aula do Natan sobre Boa Safra, sensacional. Então, aí, uma small cap com grande potencial de crescimento, potencial de valorização. Até o Ivan Fraiz aqui no chat está perguntando qual o preço justo, né, o valor justo de Boa Safra, perguntando para o Natan. Quer chutar aí no teu modelo? O que pisca aí de target, Natan? Essa informação, infelizmente, eu não posso Não pode. compartilhar, mas eu posso compartilhar que a gente está comprando mais. Isso eu posso falar. Isso é Então, valor justo alto.
Tem A gente potencial está de comprando, valorização, ó. estamos muito animados. Isso aí. Ivan, pode montar sua posiçãozinha aí em soja 3, tá? A gente aqui, ó, da minha parte eu posso falar, né? A gente tem aí algo próximo a R$ 25 de valor justo e dá para montar aí uma boa posição e tem muito potencial para ser capturado. Beleza, pessoal. Depois dessa aula de boa safra aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está no chat aqui, depois a galera que vê depois vai comprar sem dúvida a soja 3. Inclusive, amanhã de manhã a gente vai receber o CFO, o Felipe Marques, aqui, para falar um pouquinho sobre Boa Safra. E a gente vai ter transmissão online também. A Gil vai transmitir online aqui o nosso evento. Então, vocês, por favor, não deixem de ver no YouTube amanhã, a partir de 8h30, 9 horas, o nosso evento com Boa Safra. Beleza, vamos chegar agora no terceiro bloco. Tá? Não estamos sendo patrocinados, tá? Importante. Avisa isso aí, Max. Nada de patrocínio não, é porque a gente gosta da empresa e estamos recebendo aí o CFO para falar um pouquinho para os nossos clientes sobre Boa Safra. Né? Fala aí, Beto. Bota aí. Se quiser patrocinar, pode também, não é? Tá convidado. Pode, é isso aí, pode patrocinar que a gente bota a logo aqui da Boa Safra. Não tem problema. Vamos lá. Beto e Natan, bate bola. É aquele, ó, fala o papel, compro, vendo por quê. Mas esse porquê tem que ser rápido. Gosto por isso, por isso, por isso, vai crescer por isso, por isso, por isso. Ou não, não gosto por isso, por isso, por isso. Fechado, Natan? Fechado, Beto? Vamos começar aqui, ó, por um papel mais conhecido, tá? Suzano, Natan, compra ou vende? Temos, aqui a gente está investido na Suzano. Hoje deu bastante alegria. É isso aí. A empresa é a melhor produtora de celulose, menor custo caixa de todo o setor. O projeto Cerrado está entrando em operação em julho, vai gerar bastante caixa. Então, eu acho que ainda continua barato. Então, assim, uma baita empresa para você carregar. E, de novo, às vezes a gente não coloca ela dentro do agro, mas ela tem todas aquelas vantagens competitivas que as empresas do agro também, porque ela planta eucalipto, né? Não é soja, mas sim, tem todas aquelas vantagens do agronegócio também. Então, assim, é outra empresa, assim, muito realmente incrível. É verdade. E receita dolarizada, hein? Então, com esse dólar a 5,50 aí, ela pode se beneficiar bastante. 1-0 Suzano. Beto, Suzano. Eu compro também. A gente falou da Suzano, se eu não me engano, há 2 semanas, e a gente não ficou muito confortável por conta da International Paper, né? Então, agora sai uma via de crescimento de caixa bem mais saudável para a empresa, eu compro. Boa. 3-0, porque eu também compro Suzano com esse dólar a 5,50. Aquele risco de maior alavancagem que poderia ter com a compra de International Paper, eu acho que sai de cena e eu acho que a empresa volta a performar bem, a ação volta a performar bem nos próximos dias. 3-0 compra para Suzano. Segundo papel de hoje, Ocean Pact. Sei que meu amigo Natan gosta, porque encontrei ele no evento da Ocean Pact. Ocean Pact, para quem não sabe, é uma prestadora de serviços marítimos, tá? Então, até Natan, se quiser explicar um pouquinho mais sobre o papel, mas ela atua muito fortemente, intimamente ligada ali com o setor do óleo e gás, né? Prestando serviços, e ela tem as embarcações que prestam todo aquele suporte nas plataformas e nos ativos de petróleo. Ocean Pact, eu acho que é uma small cap com grande potencial. Para mim é compra. 1-0 aqui da minha parte. Natan, PCT3. Compra ou vende? Também. Compra. Temos bastante também aqui na Rix. A gente somos bastante animados com a tese. Ela encaixa muito bem naquele tipo de empresa que a gente comentou no começo, que vai ter resultados, lucros crescentes. Tem até o número que a companhia compartilhou no Investor Day recentemente, foi da semana passada, que a empresa ela fez mais ou menos uns 420 milhões de EBITDA no ano passado. Para esse ano, a empresa vai fazer mais de 500 milhões de EBITDA e
já vai rodar no running rate daqui a um ano e pouco, 2 anos, de 850 milhões de reais. Que a empresa ela possui uma série de contratos a vencer com a Petrobras, que foram contratos fechados há 3, 4 anos, que era um cenário em que as diárias dos barcos estavam muito depreciadas. E de lá para cá, as diárias subiram muito, então ele tem um estoque, mais de 50% dos contratos da companhia vão vencer, e estão em diárias defasadas. Então, nos próximos um ano e meio, 2 anos, ele vai recontratar essas embarcações em diárias mais elevadas, e isso vai fazer o EBITDA crescer substancialmente. Porque o que acontece? Essa é uma empresa que, basicamente, o custo é fixo, porque quem paga o combustível na embarcação é o cliente. O principal custo são os marítimos, que operam os barcos. Então, quando você tem o crescimento de diária, a sua despesa está fixa e todo o crescimento de receita vira crescimento de margem na veia. É margem na veia. Então, ela está numa trajetória de crescimento de resultados incrível. Então, a companhia indicou lá um EBITDA após renegociar todos esses contratos nas diárias de mercado em torno de 850 milhões de reais, sendo que ela ainda possui 2 barcos que estão desativados, que vão ser ativados nos próximos anos, e cada barco desse pode trazer mais 50 milhões de EBITDA. Então, é muito fácil você imaginar essa empresa daqui uns 3 anos, 2, 3 anos, fazendo de 900 a 950 milhões de EBITDA. Sendo que ano passado ela fez 400 e pouco. Boa. 2-0, Ocean Pact. Beto? A vantagem da Ocean Pact é que o que ela tem é um desarranjo de oferta e demanda. Ela entrega para o mercado uma embarcação que ninguém tem, na verdade, ou que pelo menos leva tempo para se construir. Quando você tem uma demanda numa escala de crescimento muito maior do que a entrega dessas embarcações. Quem tem essas embarcações é a Ocean Pact. Então, sai na frente. Isso que o Nathan falando, esses reajustes que chegam aí a 40%, por exemplo, algum desses números, eles vêm em função de não ter embarcação, está faltando. E construir uma embarcação dessa nova não é trivial. Não necessariamente as pessoas querem, por conta do custo de alongamento do financiamento com taxa de juros alta, e quem surfa esse oceano azul, literalmente, né, é a Ocean Pact. É isso aí, sem falar no plano de investimento da Petrobras, que vai exigir bastante desse serviço marítimo prestado pela Ocean Pact. Beleza, mais uma aí, 3-0 para o Ocean Pact. Vamos aqui para o setor de real estate. Tem pessoas perguntando aqui, ó. O Leonardo César perguntando sobre Cyrela, qual a projeção? Deixa eu ver outro aqui que perguntou se essa taxa Selic de 10,50 não vai ser ruim para as empresas de alto padrão. Tem um ponto aqui, o Gelati. Mas a empresa que eu ia trazer aqui é Cyrela. Queria saber do Nathan. Compra ou vende Cyrela hoje? Eu vou me abster. Eu estou um pouco distante da empresa aqui. Vai ficar de fora. Aqui não pode não. Aqui é compra ou vende, hein? Mas vou liberar essa abstenção. O Beto vai ter que se posicionar. Compra ou vende? Tá bom, me posiciono. Ela cresceu o faturamento em 20%, ela caiu 20% em bolsa. Então é compra. A gente vai elaborar mais em outras empresas mais ou menos do mesmo setor, que eu acho que vão vir por aí. Mas por enquanto é compra. Eu gosto. Eu gosto de Cyrela, acho que tá barata nesse nível aí, de R$18, R$19. 2-0 para Cyrela. Vamos lá, outro papel aqui que meu amigo Nathan gosta, 300. Só que eu vou contrariar o Nathan, eu ficaria de fora de 300, mas por restrição mesmo de orçamento, né, numa carteira de ações. Eu preferiria, por exemplo, Boa Safra nesse momento, né, ou mesmo uma Suzano, do que 300. Então, eu vendo 300. Nathan, o que você fala? Compra ou vende?
Compro. Temos também aqui. A gente gosta bastante da empresa. É o melhor operador no segmento de revenda de insumos. Acabou de anunciar um plano de crescimento bem relevante de 2 bilhões de reais, sendo que a empresa vale, sei lá, 5 e pouco bilhões. Então, assim, a gente acredita bastante no crescimento da empresa e é o melhor operador do segmento. Então, a gente é comprado na empresa. Mas um momento um pouco delicado, né, para o varejo agrícola. O momento, eu acho que o pior já passou. Então, esse ano é o ano que acaba, digamos que acaba o ajuste assim, de estoque, que os estoques ficaram elevados na cadeia, então os preços caíram, o estoque elevou, a margem ficou pressionada no passado, e esse ano eles estão acabando digamos, de limpar todo o sistema, né? Os estoques estão ficando normalizados, as margens estão voltando ao normal, e o que a gente enxerga para a empresa é um resultado a partir do segundo TRI para frente, melhorando sequencialmente TRI a TRI, porque a empresa está crescendo bastante volume e no final do ano passado foi o último trimestre, mais ou menos, que você teve uma queda relevante de preço de insumos. E aí você começa a não ter mais o efeito de queda de preço impactando o segmento de insumos e as margens estão melhorando TRI a TRI. Então a gente compra também. Beleza, 1-1 para 300. Beto, desempata isso aí. Caramba, eu não sei, porque eu entendo muito que esse plano de investimento de 2 bi também é primordialmente para a cadeia do milho, né? Também, não só do enriquecimento da semente, mas também, se não me engano, a joint venture que eles vão fazer com a Caramuru. Mas eu vou ficar no orçamento também do Max e vou ficar de fora. Eu quero ir full, dar um all-in em soja 3, porque Boa. A gente é muito fã, né? E eu acompanho o trabalho da RIX, é importante dizer. Eu acompanho o trabalho da RIX há muitos anos, bem mais anos do que isso, do que a relação dela com a soja 3, né? Com a Boa Safra. Mas eu acompanhei a incursão da RIX antes da Boa Safra vir a mercado, né? Eu lembro que já havia uma relação muito próxima da RIX com a Boa Safra, inclusive foi uma âncora do IPO da Boa Safra, que foi um dos poucos IPOs, como o Max falou, que entregou o seu plano, né? Entregou o seu plano de IPO, né? Em relação a resultados e estratégicos. Então, é uma vitória enorme da RIX ter enxergado isso muito, não só a Boa Safra, já tiveram outros cases que a RIX enxergou. Sinqia também. Sinqia, Eneva, enfim. Eneva, a RIX exatamente. conseguiu enxergar muito antes dos grandes players, assim, né? Então, por isso que a gente é um grande admirador da casa, já investe há muito tempo. Beleza, meu amigo Betão. Então, nessa aí, 2-1 para a venda de 300. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, 18 horas, a Gil já está aqui, tem que acabar e tal. Beleza, papo bom, né? A gente vai deixando, vai mantendo. Natan, obrigado pela tua presença. Foi ótimo ouvir você falar sobre os cases dos quais você gosta e nos quais você acredita. E que bom bater esse papo com você. E que a gente tenha aí mais momentos para a gente trocar ideias sobre cases. Obrigado pela presença. Muito bom. Eu que agradeço. Achei bastante divertido aqui o Joga Junto. E me manter à disposição para outras edições também, para a gente falar de outras empresas e outras oportunidades. Porque o mercado toda hora muda, né? Então, toda hora tem oportunidade. Então, a gente pode voltar também depois para bater bola de outras empresas também, com certeza. De outras teses. Podemos falar de Ocean Pact também, que é outra empresa que a gente também gosta bastante. Vamos falando aí, estamos à disposição. Sem dúvida. Manda um abraço aí para a turma da RIX, gosto bastante deles. Obrigado, Betão, tamo junto, obrigado mais uma vez por dividir esse programa aqui comigo e até a próxima. É um prazer, e é de graça, né? Eu aprendo 1 horinha aqui sem precisar pagar nada, pô, maravilhoso. Eu aprendi muito hoje e possivelmente algumas coisas que ainda vamos fazer ganhar dinheiro. É isso aí. Valeu, Betão, pessoal.
Muito obrigado pela presença. Esse é o Joga Junto, toda quinta-feira, 17 horas, uma resenha para a gente falar sobre mercado de forma descontraída e informal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.